boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar a construir o seu projeto de pesquisa para a FGV Direito São Paulo. Eu sou Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo e eu quero falar aqui pela minha experiência como mestra por lá e também como pesquisadora lá na FGV por alguns 8, 9 anos, como a gente pode construir um projeto que seja assim bem alinhado à FGV. E por que eu falo bem alinhado à FGV? Porque o edital da FGV Direito São Paulo já deixa muito claro pra gente que o projeto ele tem que ser muito bem alinhado aos 3 orientadores que você tem que indicar como possíveis orientadores. Então vamos comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar com uma visão geral de como preparar esse projeto que seja alinhado a essa instituição e que se destaque aí frente a todos esses candidatos que vão estar com você, né, concorrendo a essa vaga. Antes de mais nada, eu queria pedir muito para que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que também estão querendo entrar aí na FGV ou tem esse sonho de entrar no mestrado, porque dá uma forcinha aí para o canal que a gente quer expandir, então vai ajudar muito. Te agradeço desde já a visualização. Então, primeiro de tudo, o que você tem que entregar e quando, né? Eu sei que dia 20 de setembro vai sair o resultado e você tem até o dia 24 para entregar, né, os seus itens obrigatórios. E isso é pouco tempo, então eu quero tentar aqui te ajudar a entender como que a gente faz um projeto de pesquisa que se destaque em pouco tempo, né? Eu sei que não é o ideal, mas é o que a gente tem como fazer, né? E a gente também tem a questão da produção acadêmica, que eu também quero te mostrar um pouquinho o que a gente pode pensar aí, do que a gente pode entregar, porque dá tempo de você escolher, né? E, enfim, enviar com segurança. Então, primeiro de tudo, né? São 3 coisas que são muito importantes para você pensar num projeto especificamente voltado para a GV. É o tema, o método e o alinhamento institucional, que vai ser basicamente que decorrente aí desses 2 primeiros. Deixa eu te mostrar como. A banca, ela vai avaliar, basicamente, a clareza da pergunta de pesquisa, qualidade teórica e metodológica, diálogo com a literatura, ineditismo e relevância do tema, viabilidade dentro do cronograma e aderência à linha e orientadores do programa. Então, assim, você não pode só demonstrar um interesse por algum tema interessante ou hype, né? Você tem que mostrar relevância teórica e domínio técnico desse tema. Além disso, mostrar um plano viável e uma aderência a essa linha de pesquisa que você se inscreveu. A questão maior, então, é que essa aderência à linha você vai olhar no edital que a gente tem todas aquelas linhas dentro da grande linha que você escolheu, seja negócio, seja instituições do Estado Democrático. Lá dentro a gente tem os orientadores, né, que tem linhas, inclusive a gente tem a lista de orientadores que vão abrir vagas, o que é ótimo, quando eu prestei nem tinha isso. Mas enfim, então, como a gente tem, né, essa lista legal que eles mesmos publicam, é interessante porque você consegue entender o que seu tema consegue dialogar com essas linhas. E eu já digo, não precisa ser um tema exatamente perfeito, que caiba 100%, porque tem linhas lá que são bem genéricas, né, que são um pouco abertas. Então, especialmente no meu caso, que eu trabalho com direito e tecnologia, na minha época tinha bem menos gente que trabalhava com direito e tecnologia. Na verdade, não tinha ninguém. Então eu tive que me adequar e eu acabei entrando na linha do professor Garcês, daquela crise do Estado democrático, que assim, tinha um pouco a ver, mas não era 100%, né? O importante é que você consiga fazer um discurso, um diálogo legal com este tema, com essa linha. Então, quando você for escrevendo o seu tema, discutindo, né, a justificativa e relevância, você já tenta usar um pouco o vocabulário que essas linhas desses orientadores que você escolheu já usa. Então, não olhe só para essas linhas, mas olhe para o lattes desses orientadores e entenda que tipo de produção que eles fazem, que vocabulário que eles usam nessa produção, que fontes, né, que eles usam. Às vezes você pode usar a mesma referência e eles falam, pô, essa pessoa tá ligada, essa pessoa tá falando a mesma língua que eu. Ou ainda, se for ainda muito longe e for difícil de se adequar, olha para os trabalhos já orientados dessas pessoas. Você com certeza vai achar alguém que também não tem muito a ver com essa linha, mas que tem uma metodologia que faça sentido, que tem alguma lente, né, de análise que a gente chama aí, que não é realmente o objeto da sua pesquisa, mas é uma perspectiva, é um pressuposto que a pessoa usa e que daí se adequa.
que foi o meu caso, né? Eu usei esse pressuposto de crise democrática aí do Estado para falar sobre como a lei de direito autoral brasileira não estava sendo necessariamente respeitada ou aplicada pelas plataformas, porque elas têm toda a internacionalização dela, né? Então você vê como eu cavei bem fundo aí para poder me adequar, mas deu certo e eu consegui entrar. Então acho que é um exemplo legal para vocês entenderem como você não tem que ter esse alinhamento tão assim próximo, digamos, a essa linha, mas que você consegue fazer algum tipo de relação a partir da leitura do Lattes e investigação desses orientadores e dessas linhas que eles desenvolvem. Então, assim, além do conteúdo, lembre que a gente tem uma formatação específica, então são 25 mil caracteres com espaços, Times New Roman, 12, espaçamento 1,5, né? E não esqueça disso, porque isso realmente acaba sendo importante. Pode ser que seja realmente uma barreira de validação aí do seu projeto para poder ser avaliado. Então, cuidado, porque isso pode entrar muito em conta, né, na hora da avaliação pela banca. E eu também queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre a produção acadêmica que você tem que entregar, porque ela faz parte do seletivo e eu acho que ela é importante e a gente acaba deixando ela de lado, pegando qualquer coisa. Então, precisa ser artigo publicado? Não, esse não é o requisito que o edital fala. A banca vai avaliar o mérito acadêmico desse seu texto. Então, ele pode ser um TCC, um artigo científico que você publicou, ou um artigo que você escreveu na faculdade e você não publicou, você deixou na gaveta, ou ele foi avaliado por um professor, tirou uma nota 8, por exemplo, né? Ou às vezes é uma iniciação científica que você fez, é um trabalho de disciplina, nem necessariamente um artigo, que você pode pegar esses últimos dias aí e dar uma reformulada e enviar em forma de artigo. Você pode pegar um capítulo de livro que talvez você tenha publicado, com uma obra organizada por outra pessoa. Enfim, você pode pensar em umas possibilidades maiores aí do que só um artigo científico publicado numa revista bem qualificada. Esquece isso, principalmente se você está prestando mestrado, é muito raro de você ter um artigo publicado numa revista bem avaliada. Então, cuidado com isso, cuidado para não gerar ansiedade desnecessária. Foca em entregar um trabalho que você se sinta representada, que você tenha uma mínima satisfação aí pelo tema, pela forma da escrita, pelos dados analisados, enfim. Mas foca em uma coisa legal para você mostrar como você é como pesquisadora. Então, para fechar esse vídeo, quero fazer um checklist aí do que é um projeto legal e bom aí para a FGV. A gente tem que ter um tema bem delimitado e objetivo, um problema de pesquisa claro e uma justificativa alinhada com a FGV, né? Lembrando daquele discurso que eu falei aí no começo do vídeo. Lembra de ter uma metodologia que seja execuível, ou seja, que você consegue fazer em 2, 3, 4 anos, dependendo do programa que você for entrar, mestrado ou doutorado. Então, um cronograma realista frente a essa realidade, né, da sua metodologia. E não esquece desses 3 orientadores bem alinhados e bem explicados, né, para você poder justificar o porquê de você estar prestando nessa linha e com esses orientadores. A lição, então, aqui é que a banca quer ver um projeto que a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está propondo, ela sabe onde que ela está entrando. Então, cuidado para não prometer muito. Tenta diminuir, é melhor você recortar para menos. E a banca chegar lá na hora da entrevista, por exemplo, porque eu sei que você vai passar. Chega na entrevista e fala, mas por que você não quis ampliar para isso? Por que você não quis ver isso? E você fala, olha, como eu ainda não tenho minha orientação, né? Eu tenho medo de prometer muita coisa e não poder cumprir, então eu prefiro prometer menos. E aqui, quando eu entrar no mestrado, no doutorado, a gente expande a pesquisa frente ao meu fôlego, do que querer entrar fazendo 1001 coisas e eu perceber que eu não consigo dar conta nem de metade. Essa é uma resposta ótima para falar que você tem essa consciência de que metodologia exige tempo, né? Que uma pesquisa de fôlego individual, ela tem que ser bem objetiva e concisa num objeto que seja, né, execuível, uma metodologia que seja execuível. Então essa é a minha dica de ouro aí para levar para essa próxima fase depois da entrega do projeto. E claro, se você quiser apoio nessa reta final aí do seu projeto, se você quiser contar com a nossa visão externa de revisão para te ajudar a chegar direto ao ponto aí no seu projeto, vem com a gente, chama a gente aqui no WhatsApp, aqui embaixo, que a gente tem certeza que a gente pode te ajudar a potencializar a sua ideia, porque eu tenho certeza que ela tem super potencial de entrar na FGV.